Olá, sejam bem-vindos ao Vem Cá, o podcast que te convida a construir conexões. Aqui abordamos os mais diversos assuntos que envolvam obra, desde o planejamento até o pós-obra. Eu sou o Vitor, essa aqui é minha dupla Poli. Oi! E é um prazer ter vocês aqui conosco. Não podemos deixar de convidar vocês para se inscrever no nosso canal, é mesmo? É verdade. YouTube, canal e redes sociais. Redes sociais, mas se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. Sim. Então, inscreva lá no YouTube e nas redes sociais no @podcast Vem Cá. Também precisamos agradecer quem está nos apoiando aqui, não é mesmo, Bora Poli? lá. Vamos lá. Vamos pagar as contas. Vamos pagar as contas. Nós temos aqui a Nova Era Administrador de Condomínios, a Briancini Tintas, a Decarli Mármores, a Rede Automatiza, a Castanho Home Design, a Alpin Construtora, nossa produtora Dani Simplício, Fotografias, a nossa arquiteta Poli Brus Amarelo, a Aju Serviços, a Lemes Engenharia e a Update Sistemas. Então, pessoal, ajuste os fones de ouvidos e vem cá, vamos conversar hoje com quem? Com uma convidada bem legal. Não sei. Não sabe quem Não é? me socorreu nenhuma vez. Não? Bah, e tu pediu várias vezes, né? É isso que eu pedi várias vezes. Imagina se tivesse socorrido. Nós estamos aqui hoje com a Ana. Seja bem-vindo, Ana, engenheira da UNA. Tudo bem, obrigada primeiramente pelo convite, vou lembrar dessa. Vou lembrar dessa, né? Quando pedir de novo, Dei né? meu máximo e não tava bom? Bloquear. Não vai nem te responder, né? Tá bem, Ana. Seja Tá se bem-vinda. sentindo bem? Tudo Tá ótimo. tranquila? Quer uma aguinha? Quero, vou segurar um pouquinho. Fique à vontade, viu? Obrigada. Chamar de Ana ou de Ana Carolina? Ai, Ana. Ana? Carolina quando a mãe tá brava. Aí Ah, é tá um bem. nome composto, Não, né? Ah, Ana, seja bem-vinda. Isso aí. A gente vai conversar primeiro sobre quem é você. Já vai se preparando. Tá bom. Isso aí. O resto da conversa vai fluindo. Tá. Legal. Ana, você hoje é engenheira da UNA Construtora, né? E a gente sempre fala aqui que a gente conhece muitas vezes as empresas, mas não conhece quem está por trás das empresas, né? Principalmente grandes empresas que aparecem no mercado, né? E a gente gosta sempre de perguntar para a pessoa, antes de tudo, antes da profissão, antes da construtora que você hoje atua, quem é a Ana na fila do pão? Tá bom. Então vamos lá. Eu sou daqui de Passo Fundo, tá? Nasci aqui, vivi aqui, cresci. Minha família é daqui, então eu tenho raízes profundas. Minha família, boa parte, vem do interior. Acho que todo mundo que tem família com descendência italiana, né? Tem aí do interior, Soledade, Nova Alvorada, um pouco de tudo. Então, a minha família muito próxima, eu, meu pai, minha mãe, eu sou filha única, né? Outra curiosidade. E nós somos uma família relativamente pequena, num núcleo próximo, mas aí, claro, os avós já têm os 14 irmãos, toda aquela coisa. Então, eu tenho aí primos pra contar Dá e infinito. Dá e vender. Mas, de uma maneira assim, o nosso núcleo, ele é pequeno, mas todo mundo mora aqui. Então, eu tenho uma relação muito boa com a família, a gente convive bastante. Por eu ser filha única, de um lado, eu sou neta única, então... É uma responsabilidade. Imagina. Um pouquinho. A avó só pra ela, a avó e o vô só pra ela. Coisa boa, porque vó e vô a gente tinha que guardar num potinho, né? Verdade. Exatamente. E aí, tenho a sorte de ter os 4 avós vivos, né? Na vida adulta. Legal. É uma sorte. É uma sorte. Eu conto como se fosse uma conquista, não tem nada a ver, mas pra mim isso é maravilhoso. Avós com saúde, enfim, né? E convivo bastante com eles. Isso é muito Então, minha bom. vida basicamente gira em torno de Passo Fundo, né? Mas eu sou muito feliz aqui, adoro morar aqui. Já pensei em sair, mas no fim me enraizei e cada vez mais tô fluindo aqui mesmo. Que legal. E além da família, o que tu faz? O que tu gosta? Além de Vamos estar lá. com a família. O lazer, enfim. Hobby. Tá, desde Algo criança... diferente que gosta, né? Às vezes tem as pessoas que trazem aqui algumas curiosidades, né? Assim, desde o colégio, né? Eu sempre fui muito do esporte. Fiz vôlei anos com o falecido Tamagnoni, que me ensinou muitas coisas também, né? O esporte eu valorizo muito porque eu creio que nos ensina muitos valores também. Então, eu sempre fui do esporte, joguei vôlei a vida inteira. Claro que a gente termina o colégio, não fica mais praticando tanta coisa, né? Estuda, vem a vida, Não dá tempo. acontece. Adulta, né? Mas sempre que eu posso, eu pratico esportes, né? Hoje eu tô indo na linha do pádel, às vezes um vôleizinho na areia, faço um pouquinho de tudo. Gosto muito de academia. Então, tem essa parte do esporte. Eu sou muito do futebol também, sou colorada fanática. Tô menos colorada, tá bom. Tem influências do meu pai. Somos os únicos 2 colorados da família. Olha né? aí. Todo mundo é gremista. Ah, pouco bullying. Nossa. A corneta é diária.
Então, assim, acho que dos meus hobbies, meus gostos, vai muito do esporte, assim, e música, que eu tenho paixão por música também, um pouco influência dos meus pais, né? Principalmente meu pai, que é o cara que bota o fone de ouvido, assim, na frente da TV, conecta lá e fica lá ouvindo música, então eu sou um pouco assim também. Toca Em alguma shows... Eu já fiz uma aula de violão, mas... Uma aula. Foram uns 2 anos, assim, eu até rola, mas Sim. não faz muito tempo. Dá uma que eu arranhada. pego. Eu pensei, Uma aula. Não. Mas o negócio é ouvir. Ouvir em show, curtir. Então, meus hobbies vão nessa linha, assim. É legal. E essa parte do esporte também dá uma disciplina, né? Sim. Não sei se você é do esporte disciplinada ou é turista nos esportes. Não, até eu me considero disciplinada, assim. Agora, claro, como o esporte exige muita... Vôlei é impossível a gente reunir 12 pessoas, assim, né? É difícil. Dia a dia, correria. Então, eu hoje, obviamente, vou mais pra academia, né? Mas eu vou as 4 vezes na semana, isso eu sou bem disciplinada. Como bastante, mas o importante é que equilibra, a vida eu é equilibro, Então, eu gosto muito, assim, isso me faz bem, sabe? É uma coisa que não é uma obrigação pra mim. Hoje já é algo da minha rotina, me Já faz faz falta. parte, É já natural. hábito, né? Legal. E na parte ainda pessoal, mas tipo, o que fez tu escolher engenharia pra estudar? Fez vestibular de cara, engenharia? Como é que foi essa escolha aí pela área? Então, não tem uma história bonita, tá? Mas assim, eu sempre fui muito curiosa. Sempre gostei de estudar até hoje, gosto muito. Sempre tô enfiada em algum curso. E aí, na época do ensino médio, que a gente tem que escolher, toda aquela coisa, eu sabia que eu ia para as exatas, né? Tinha muita facilidade. Gostava muito de escrever, mas eu sabia que não direito, essa linha não era muito comigo. E eu sempre quis, assim, aprender, entender como que funcionava a construção civil, sabe? Como que os prédios eram construídos, aquela coisa assim, mas como, sabe? E aí isso acho que me impulsionou. Eu não tenho influência na família, não conhecia ninguém, assim, que eu admirava, por isso que eu digo não é uma história bonita. Mas eu era curiosa. E por gostar das exatas, ser curiosa, eu queria aprender, sabe? Eu pensava, não, se eu em 5 anos conseguir entender e ser capacitada para fazer algo assim, eu vou, meu Deus, me sentir muito bem. Legal. E a engenharia foi o que tu imaginou? Sim, assim, claro, né? Lá no meio do caminho, Não senti firmeza, sim. a gente descobre que não é tudo aquilo, né? A gente não vai fazer pontes, né? Não era... No fim, eu descobri que não era o que eu queria. Essas coisas que vão acontecendo, né? Durante a faculdade, assim. E aí vem tudo que vem, né? Quando a gente entra na faculdade, primeira prioridade é arrumar um estágio, né? Então, independente da área, eu nunca, assim, filtrei muitas coisas. Eu sempre quis fazer qualquer coisa. Tive uma oportunidade de ouro, né? Porque a UNA ainda era uma consultora relativamente pequena, não tinha toda essa competição, essa visão do que é hoje. E eu me candidatei, me inscrevi na vaga. Já tinha uma certa relação de amizade, assim, com o Rodrigo. E chorei pra ele, né? Rodrigo, me dá um estágio, né? Eu quero. Né? Esperei um tempo até abrir uma vaga. Entrei, assim, zero conhecimento, né? A entrevista foi assim, o que você sabe? Eu, nada. Tô Nada, começando. nada. Quero uma oportunidade. Exato. E aí, ele me ensinou tudo que me ensinou, né? Ele, obviamente, muitas pessoas aí. Mas entrei daí no estágio no meu 3º semestre. Não sabia nada mesmo. Não sabia nada mesmo. Um reboco, um contrapiso, não Tudo sabia igual, diferenciar. Exato. E aí, claro, a gente vai mudando da visão, né? Ver o que quer, o que não quer, o que a gente tem afinidade. Sim. Então, o estágio, eu acho que molda a gente muito mais do que a faculdade em si. É Na verdade. prática, né? Prática. Exato, O interessante do estágio é isso, né? Que tu consegue... aquilo que tu tá aprendendo, tu consegue ver na prática, né? E consegue ver se é realmente aquilo ali que tu quer seguir, que tu quer pra tua vida, né? Bem legal. Mas realmente foi uma baita oportunidade de começar um estágio lá no 3º semestre Sim. e ficar. Isso é uma coisa, assim, que hoje eu valorizo em mim. Em mim e, obviamente, em todo mundo que me apoiou, né? Porque, na época, assim, não... Hoje, meu Deus, a gente abre uma vaga de estágio, tem gente que nem se candidata. É difícil, né? Eu sei, eu tô com uma Você vaga sabe. aberta, ó.
de Pois é. arquitetura, né? E a gente não é nem por, assim, qualificação, é interesse. 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 E aí, Isso na nossa época ali, meu Deus, era concorridíssimo. Todo mundo queria um espaço, né? Sim. Então, já era difícil conseguir, aí quando a gente conseguia, se agarrava, né? E aí, eu tive a Entender sorte. que o estágio é essa oportunidade de crescer. Exatamente. Tem gente que simplesmente procura estágio por obrigação. Ah, eu tenho que fazer, é obrigatório, Isso. enfim, né? Mas essa oportunidade que as pessoas agarram e realmente utilizam para aprender tem Isso que aí. ser valorizado. E eu tenho a impressão que a UNA tem isso, né? Como premissa, vamos dizer assim, né? Valorizar quem realmente tem interesse de trabalhar, enfim, né? Assim, como eu tô lá já, vão fazer 9 anos, né? Mês que vem. Então, assim, eu conheço um pouco do DNA da empresa, naturalmente, né? E não só comigo, mas eu vejo na trajetória de muitas pessoas que passaram por lá ou que estão lá. Muitas entraram, assim, sem saber nada, né? A UNA conseguiu, de certa maneira, também moldar com o profissional que precisava. Então, eu aprendi muito nos moldes da UNA, né? Mas é uma empresa, assim, que valoriza, que ensina, né? Então, a gente tem aquela oportunidade legal, realmente, de errar na fase do estágio, tomar um pouquinho, assim, né? Umas Uma mijadinhas. leve da cabeça. Pra Depois uma aprender. passadinha de mão. É isso aí. Mas é a fase, né? E a UNA, eu sei que abre muitas portas para isso, né? Já passaram muitos estagiários que se tornaram engenheiros, permaneceram lá, alguns saíram por vontade própria, né? Mas o espaço, eu não acredito muito só no mérito, mas eu creio que, assim, para quem realmente tem um objetivo, o espaço vai se abrindo, sabe? Se cria essa oportunidade. Se cria as oportunidades. Exatamente. Mas é interessante quando as empresas, independentes qual empresa, né, valoriza isso, né? Porque muitas vezes também tem É os dois lados. os dois lados, né? O lado do Sim. profissional tem interesse, mas a empresa também valorizar, acrescentar, fazer a pessoa, né, ter uma carreira dentro da empresa, né? Às vezes é bem interessante esse lado da empresa também, né? E sobre você, tem uma curiosidade que você gostaria de nos contar, uma curiosidade, sei lá, já teve aqui pessoas que, sei lá, eram catequista, Uma coisa que o pessoal a gente diz uma coisa que o pessoal do Instagram não sabe. não sabe. Ui. Embora não sei se tu é muito frequente no Insta, como é que é? Também Não, essa até relação. às vezes. Então qualquer coisa que tu contar. Ai, pois é. Vai ser, O que tu já fez de muito inusitado na tua vida? sei lá. Inusitado. Um esporte inusitado, sei lá, fiz uma escalada. Nunca foi pra Europa colher cerejas. Teve igual o João, né? Gostaria. Pra Europa colher cerejas. Assista lá o episódio lá que tu vai ver que teve um assim. Inusitado. Assim, já passei por uns perrengues, que eu não sei se todo mundo sabe. Fiz uma viagem pra Urubici com uns amigos, com meu namorado. A gente tombou numa caminhonete, foi um acidente, o helicóptero nos buscar, Meu quase Nossa, Deus. resgate morte. tudo. Foi uma experiência bem legal. Deve ter sido andar de Andar de helicóptero. helicóptero. Não, o helicóptero foi lá e não olhou pra nós e disse, né? Não, não. Isso aí não. É. Sério, ele não resgatou. A gente tombou numa Willys antiga, Mas tipo saindo assim, da do nada, viagem. ui! Ela perdeu o freio na descida de um canyon. Se a motorista não tivesse sido assim categórica, a gente tinha caído de um penhasco, tá? Nossa. Jesus, E- essa coitada tá tremendo até hoje. É, Eu estaria. sim. Foi assim, teve gente, uma amiga minha quebrou costela, foi todo Nossa, um... foi feio. Mas, dadas as proporções, hoje é uma história engraçada. Eu caí do Sim. cavalo nessa viagem, foi um Ô, horror. louco. Antes ou depois do acidente? Antes, Ah, tá, porque você for depois, em vez de uma... eu achei que a queda do cavalo ia ser o ápice, O ápice da viagem. né? E aí aconteceu o que aconteceu. louco. E aí foi engraçado, né? Porque era uma viagem em meio do ano, assim, novembro. Pedi uma folga, né? 2 dias de férias ali. E quando aconteceu tudo o que aconteceu, eu disse, cara, não vou voltar pra segunda-feira trabalhar, né? Primeira pessoa quem ligo, Rodrigo. Rodrigo, não... Seguinte, não vou trabalhar amanhã porque eu tô aqui, vou ficar no quase hospital. morri. E o Rodrigo, o que tu tá ligando pra mim? Liga pros teus pais agora, liga, né? E eu, não, Rodrigo, só pra te avisar, tá tudo certo, só não vou trabalhar. Fiquei lá no hospital um dia lá, daí Nossa. voltei. Segura minha vaga aí. Sim, a vaga que eu tô... Não briga comigo, eu me Eu acidentei. volto. Eu levo atestado, tá? Eu Esse prometo. foi um perrengue, assim. Que loucura. Pensar num outro. Ai, tem coisa Não, que mas a essa gente curiosidade de sobreviver ao ceifeiro na mesma viagem, ó, É. duas vezes. Essa Do eu não sei se cavalo, alguém né? vai bater, mas tudo bem, né? Mas tu não quebrou nada. Não quebrei nada, só uns roxos no corpo, machuquei um pouco a perna. Nada demais. Que loucura. Abençoada.
Eu tenho um histórico de bênçãos, assim, de batida de carro. Tem uns episódios e aí eu penso que é azarada, mas na verdade eu sou Não, sortuda. que sorte! Eu sou sortuda, É. Tu vê, né? Esses dias eu tava vendo... Esfregando aí na cara dos outros. Eu tava vendo um corte de um podcast que o cara falou: vem cá, é seguro viajar de avião contigo? Aí ele contou a história, o porquê, né? Porque 2 acidentes de aviões eram pra ele estar no avião e ele não estava. E um deles, inclusive, triste. Um deles, ele trocou a passagem com uma pessoa pra favorecer a pessoa de ir viajar e caiu o avião e morreu. Nossa, e a culpa? E a culpa, imagina. E aí, agora eu pergunto, é seguro viajar com ela? Não, Como é que é saber? seguro, gente, eu juro. É seguro será não viajar era- com ela? É mais seguro viajar com a motorista que tava. Ela era boa. É. Admitir. É mais seguro viajar com a motorista. Porque... Que legal, né? Mas olha só, acho que não vai ter outro que vai bater assim, só se vier alguma coisa muito trágica. eu ainda prefiro ficar o quê? Colhendo cerejas na Europa. Na Europa. Pois é, eu gostei mais desse cara aí. É. Eu achei mais legal essa Eu curiosidade. vou ter que né? fazer umas viagens diferentes agora, assim, pra ter outras histórias, outras né? histórias. com Melhores. cerejos. Isso aí. Legal. Vamos pagar os boletos, como a gente diz? Vamos falar aqui de um dos nossos apoiadores. Nós temos aqui para falar da Briancini Tintas, nosso parceiro Ernesto. Nós temos lá com a Briancini Tintas, você tem toda a parte de material de pintura, tintas, massa corrida, textura, tudo que envolve pintura, tanto para pessoa jurídica quanto pessoa física, eles têm todo o material lá. CPF é o CNPJ. Isso aí. Vocês encontram eles no @Briancini Tintas. Temos também a Rede Automatiza. A Rede Automatiza toda a parte de equipamentos eletrônicos, cercas elétricas, monitoramento, câmera de monitoramento, cancelas, movimentador de portões. É tudo no @Rede Automatiza. Isso aí. Então, vamos chegar na parte profissional. Você contou um pouquinho que já faz 9 anos que você trabalha na UNA, né? Como é que é lá pra você, enfim, o teu dia a dia? Conta um pouco do teu trabalho dentro da UNA, né? Então, vamos lá do início, né? Exato, lá do estágio, 9 né? anos, eu ia dizer 9 anos é quando? 2015, já. Eu entrei, obviamente, de estagiária, né? Eu conto porque, assim, era trabalho, né? Não conto depois de formada só. Claro. Então, 9 anos. Sim. Claro. O estágio eu fazia sempre full-time em obra, né? Então, eu fazia faculdade em turno integral na época, em alguns semestres, manhã e PF? noite, no PF. E estagiava de tarde, então, quando não tinha aula, eu estagiava também. Era os 3 turnos sempre cheios. E aí ficava sempre no núcleo da obra, muito focado na qualidade, produção, medição, coisas operacionais, né? Que hoje a gente terceiriza para os estagiários também, né? Sim. Mas que são necessárias. Então, aprendi muito ali, no bater o prumo na parede, a gente entende o processo do reboco, né? E ali que eu fui enxergando muitas coisas da mão de obra, percebendo como é que é a execução. Fui muito bem orientada pelos engenheiros residentes da época, né? Tenho muita gratidão por todos, os próprios mestres, enfim, todo mundo ensina um pouquinho pra gente, né? E fiquei nesse núcleo, assim, da obra mesmo até, bem dizer, ano passado, né? Realmente em campo, então o escritório era, assim, uma viagenzinha durante o dia, que eu ia lá com a minha botina, sujava o cafezinho. escritório. Sujava todo o escritório. Um cafezinho. Um cafezinho e voltava. Então, reuniões específicas, mas a minha sala, né, minha mesinha era sempre na obra. Então, o meu trabalho era realmente acompanhar as equipes em obra. Depois que eu me formei, seguindo nessa mesma linha, fui para a área da qualidade. Então, eu parei um pouquinho de botar o prumo na parede, mas eu orientava daí os estagiários a fazer isso. Então, eu gerenciava um pouco a parte da qualidade ali. E fiquei uns anos fazendo isso, mas eu percebi que, assim, por mais... assim, é um trabalho de muita responsabilidade, sabe? É extremamente importante. Tem que ter pessoas muito bem qualificadas para fazer isso. Uhum. E eu senti, assim, que não era mais muito do meu perfil. Eu comecei a buscar pós-graduação, eu pensava, vou pegar gerenciamento de obras e tal, mas não era aquilo que eu queria, sabe? Então, depois que eu me formei, eu fui buscar especialização, né? E aí, me deu um estalo, assim, eu disse, cara, eu vou buscar algo no BIM, sabe? Quero me aprofundar nisso. Na faculdade, ninguém nos ensinou isso na época, nem se falava sobre. E aí, eu disse, não, é um diferencial, uma coisa diferente para nós aqui, né, da região. E aí, busquei minha primeira especialização em BIM. E aí, depois do término dessa especialização, peguei um pouquinho a pandemia ali. E aí, eu falei pro Rodrigo, né, me dá uma oportunidade pra gente começar a mudar alguns processos aqui dentro, que a gente enxerga até no pós-obra, né?
ou até mesmo no dia a dia da obra, o que carece para a gente melhorar o processo, que não é só o gerenciar, né? Precisa de muita informação rodando ali. Então, eu percebi que era um tema, assim, que podia nos ajudar, né, no dia a dia. E fui pedindo uma licencinha, assim. Então, eu comecei a pegar um pouquinho de projeto, que eu tinha zero experiência, né? E é diferente, né? A pessoa da arquitetura tá um pouco mais habituado, eu lia projeto, executava e era isso. Então, eu tive que também pegar um pouquinho mais, assim, entender os projetistas, entender as normas, para poder compatibilizar, né? Ver os briefings de projeto. Então, comecei a pincelar nessa parte. E aí, eu fiquei um tempo ali na qualidade da obra, atendi os pós-obras, né? Até hoje, tô ainda gerenciando. E agora que eu finalmente rumei, assim, pro BIM mesmo. Então, faço essa parte mais de gerenciamento BIM ali na UNA. A gente tá criando um setor. Pro novo lançamento já tá 100%, ele foi pensado já em BIM. E a gente tá implementando processos. Então, hoje eu tô, assim, cabeça mais nessa nova fase, sabe? Já tirou a botina. Graças a Tira. Deus. Aqueles branquinhos. Jaquetinho de couro. Só para o público também saber o que seria o BIM no processo. É uma forma de processo Sim. Só para o pessoal também entender. Importante, né? Nem Importante. todo mundo sabe. A gente às vezes fala termos técnicos, Sim. né? Mas pra... Laden. BIM Bin Laden. horror. Esse não, Implementou o Prédio Bin Bin Laden. Laden, né? esse eu não gosto. Prédio Bin Laden não dá certo. Não dá certo. Assim, BIM eu não gosto de falar muito de processo e também não muito... não é processo, não é uma caracterização, assim, porque é muito amplo. Sim. Mas, a grosso modo, né, se a gente traduzir a sigla B e M, é modelagem da informação da construção. Então, para os leigos, né, e para quem também não entende muito, eu sempre digo que é, na verdade, uma construção virtual. Assim, a grosso modo. Uhum. Então, tem inúmeros processos em BIM para a gente implementar nas empresas, mas hoje a gente foca mais nessa parte justamente do projeto. Então, como que a gente vai pegar aquele projeto que antes era feito lá no AutoCAD ou à mão, que eram meramente linhas, né? E a gente vai dizer que aquela linha, na verdade, é uma parede. Então, são estratégias, né? Essa parede, ela já vai vir com o reboco, com a camada de chapisco. Qual é o intuito do que a gente quer? A gente quer levantar quantitativos, a gente quer só ter um 3D do projeto. Então, o BIM, que é justamente modelar a informação, ele vai nos ajudar nesses objetivos, né? Então, uma pincelada rápida é mais ou menos isso. Legal. Legal. É uma forma de também tu atualizar esse setor da empresa, que nem você falou. Você vai estar criando um setor para cuidar Sim. dessa parte, né? Uhum. E as construtoras estão vindo realmente com essa pegada, Sim. né? Legal. E da mesma forma que saiu do projeto para mão. Para uma ferramenta mais... de um software realmente, né? Simples, mais automatizado, digamos, né? Que na época também já não era simples. Não. Agora já tem um avanço. Exatamente. É natural, né? Natural. A tecnologia está aí para isso, né? Para justamente auxiliar e ajudar, né? Legal. É bom que dá para prever muita coisa. Ah, até cortei, né? Ó. Temos um brinquedinho novo agora. Era pra toda eu vez utilizar, que... mas ela mesma utilizou. Toda vez que eu cortar o Victor... Agora acho que até perdeu o que eu ia falar. Pois é. Mesmo bateu. Ela mesma, eu te cortei, né? Era pra eu bater pro... É que eu já tô me ligando, porque no início era Tramontina assim, ó. Direto, corte rápido e rasteiro. Agora já me liguei. Deixa aqui pertinho. Legal. Olha só, Ana, tem um diferencial que tu traz pra empresa, um diferencial teu, profissional. Tu nos contou agora aqui que realmente já tá quase que implementando algo novo na empresa, né? Mas tem algum diferencial que tu trouxe pra empresa e que tu traz no teu dia a dia? Um pouco disso, assim, que eu entendo, eu sempre falo, né, tem pessoas muito mais capacitadas, mas como eu já estava inserida na empresa, eu tiro um pouco o mérito de enxergar isso e ver que precisava, né? E ao invés de a gente contratar lá uma empresa, um profissional que já tivesse um conhecimento muito amplo e ia cobrar um valor também mais caro, a gente pensa, não, vamos tentar aos pouquinhos, né? Ver o que encaixa, o que não encaixa. Então, eu acho que eu ajudei um pouco nisso, a enxergar um pouco do que a empresa precisava, junto com o Rodrigo, óbvio, o Cristiano, mas ajudar eles a juntar as pecinhas do quebra-cabeça, sabe? E uma característica, assim, que até eles que enxergam em mim, né? A gente aprende com os outros quem a gente é. Eu sou muito processual, eu tenho uma característica mais da organização.
Por isso que, às vezes, na obra também eu não me encaixava muito bem, né? Que a obra, às vezes, Eu improviso. é organizadinha assim, aí... Não é nada mais, né? Então, eu consigo ter um pouco dessa visão, assim, do procedimento, organizar um pouco as coisas que, às vezes, estão bagunçadas, né? Juntar os setores e dar uma organizada. Eu acho que isso eu consegui ajudar, assim, implementando esse setor na empresa. Legal. E eu acho que a parte da obra também te deu visão de projeto, porque projeto de quem executa é diferente de projeto de quem só projeta. Bem diferente, né? Isso ajuda bastante. Exatamente. É uma Às vezes visão tu diferente. faz um negócio lá e pensa, ih, é a mão que vai dar pra fazer isso aqui, vamos Isso voltar. aí. Exatamente. Né? Vamos pro outro lado. Verdade. E tem algum mito, alguma crença na tua atividade, no teu dia a dia, que tu gostaria de desmistificar? Várias. Escolhe uma. Escolhe uma lista. Agora que olha pra câmera. Agora é a Aqui hora que aponta tu... pra câmera. Não, eu acho que seria mais assim para as pessoas da área. Tanto faz, se tanto você faz. tem pros dois tipos de público. Fala um pouco pros dois. Vou falar um pouco então do BIM, tá? Da minha área mesmo, assim. Sim. Que tem gente daí também que enxerga que o BIM vai resolver tudo, né? Ah, sim. Então, eu continuo com aquela... Desmistificando justamente o que tu falou, né? A crença de que a tecnologia vai resolver tudo. Ainda, a gente precisa das pessoas, né? Não sou a melhor pessoa, mas eu tô melhorando em trabalhar com as pessoas, né? A gente tem que entender como cada um trabalha, enfim, ver as limitações e os benefícios, não, as características, né, de cada um. E eu acho que botar muita crença na tecnologia é um erro bem grande, sabe? Porque às vezes não é a tecnologia, é tu olhar pra pessoa, entender o que primeiro ela pode te ajudar, pra daí tu jogar a tecnologia nela, né? E por trás da tecnologia tem alguém. Tem que ter pessoa. E esse alguém, ele é falho. Exatamente. Ele pode falhar. Exatamente. Mas eu acho que, assim, a construção civil, de uma maneira... tem muitos mitos, né? Tem muitas coisas que a gente também, ao longo do tempo, vai vendo que não tem solução, né? Como tu tava contando dos perrengues. Vai acontecer. Tem coisas que vão acontecer, a gente tem que saber como lidar. Tem que saber a quem recorrer. Isso, né? exatamente. Né? Pra quem não tá entendendo, então, a Ana já me salvou aqui, ó. Várias. Era só... Eu não fiz nada. Ué, mas pelo menos você me dava uma luz pra saber. Opa, tô correndo no lugar por aqui. errado. Por aí. Era só nós saber. Ana! Help! Mais ou menos isso. Tipo E acalmar as pessoas, né? Porque Exatamente. quem não é da área, às vezes se apavora, né? Sim. Fica ansioso e a gente tem que também saber acalmar, saber conduzir, então... O Rodrigo falou algo parecido, né? Quando ele gravou aqui conosco, em relação a tu entender a característica das pessoas que trabalham contigo, né? Porque muitas vezes, ele mesmo falou, às vezes eu dou uns xingão lá e tudo mais. Ele dá. Tem essa câmera aqui, pode falar pra ele. Mas ele comentou justamente isso, que ele mesmo vinha trabalhando nisso nele, de saber as Sim. limitações de algumas pessoas, enfim, as características das pessoas, e tentar entender isso e também trabalhar com isso, né? Sim. Fazer isso dar certo, né? É que a gente foca muito na faculdade, no estudo, na técnica, e a gente esquece, né? E se a gente não tem uma experiência, assim, de um estágio, um emprego que te forçou a ser melhor nisso, a gente tende a ficar cada vez mais individualista, e a gente não consegue conviver e trabalhar em equipe, né? Até a pra construção confiar civil no é isso. trabalho do outro, né? Porque a nossa área é uma área muito ampla de conhecimento. Então, a gente, às vezes, acha que sabe tudo de tudo. E que precisa né? saber, né? Exatamente. E que precisa saber tudo de tudo. Então, às vezes, a gente... Não, deixa que eu faça, que eu confio no que eu sei fazer. E às vezes tem que entregar pro outro e dizer, vai, faz, tu faz melhor. Exatamente. Verdade. E, bom... Aqui tu pode falar um pouco, não é muito a tua área, a parte comercial, mas a gente sempre abre espaço para as pessoas falarem um pouco também da sua empresa, né? Da empresa que você trabalha. Então, se tu quiser dar algum canal de comunicação da empresa, enfim, como as pessoas chegam até a Una Construtora, enfim, Sim. pode ficar à vontade também. Hoje a gente tem um setor comercial, né? Então tem a Lourdes e a Aline. A Aline é a gerente comercial, que encabeçam esse primeiro contato com o cliente, através até mesmo do Cristiano, Rodrigo, né? A gente tá sempre, todo mundo circulando por aí. Sim. Uma coisa bem interessante, assim, a Una tem portas abertas para todo mundo, universidades, pequenas empresas, empresários, quem quer visitar, quem quer conhecer. Então, o escritório da Una, né? Ali na General Osório,
portas abertas, agendamento, tem ali um número fixo no Instagram, então a gente tem sempre um canal aberto, assim, né? Às vezes vem um fornecedor diferente, arquitetos. Queremos fornecer pra UNA, inclusive. Olha aí, ó, 2 quadras. Deixa abaixo. Mas acho portas abertas, assim, né? Pelos canais da UNA ali é fácil de Legal. fazer contato. Show de bola. Que é o @una. @una Construtora no Instagram. Show. Bom, diferencial profissional ela já passou, né? Eu acabei fazendo a pergunta antes. Você nem sabe o que tu tá fazendo, Vitor. Não, Tá sei, desacostumado a fazer Tô desacostumado, faz muito tempo que eu não podcast? gravo. Quantos dias sem gravar? 1 mês, quase. É pra mudar um pouquinho. É. Uhum. Você tava full gravando o outro quadro. Outro quadro, aí eu fiquei de fora um pouco das gravações, mas tudo bem. Quer A um gente estágio de volta? pega, quero um estágio de volta. A gente pega aos poucos. Então vamos falar de outro patrocinador, outro apoiador. Ó, cuidado aí, viu? Vamos falar de outro apoiador nosso aqui, que é a Nova Era Administradora de Condomínios. Nova Era com toda a parte de administração financeira, toda a parte administração de gestão de serviços, toda a parte contábil do teu condomínio. Se precisar, é só contatar lá na Nova Era, no @novaera.adm. E falar lá com a Júlia ou com o Sérgio. Isso aí. Ana, qual que é a maior dificuldade que você encontra na tua área, na tua vivência na empresa, enfim, qual que... Hoje. Tua maior dificuldade. Tua maior dificuldade. Como engenheira. Como engenheiro. Da UNA. Cri. Não tem, é muito bom. É muito fácil. Ai, é tudo perfeito. Perfeito, é muito fácil. Assim, eu ainda acho, tá? É meio polêmico isso, mas eu acho que hoje... Vamos Pela- corte. Corte. Polêmica. Gostamos de polêmica. Não é tão polêmico, tá? Mas eu acho, assim, que cada vez mais as informações estão por aí, todo mundo tem acesso a tudo. A gente mesmo lê sobre tudo e acha que, né, naturalmente vai conhecer sobre tudo. E eu vejo, assim, uma dificuldade que eu tenho hoje, até conversando com a nossa equipe, né? Uma dificuldade meio geral, assim, é que cada vez mais os clientes, os fornecedores, as pessoas que estão fora ali do núcleo estão exigindo, e isso não é ruim, tá? Não acho que é ruim, mas estão exigindo, declarações, né? Então, tipo assim, precisam de satisfação nossa. Cada vez mais a gente se depara, assim, com um cliente que não quer... Com urgência, isso é outra coisa bem importante. Bem lembrado. Bem lembrado. Né? A nossa geração, enfim, é tudo pra ontem, né? Tudo é urgente, tudo tem que ser agora. O WhatsApp tu não pode demorar pra responder. A ligação tu tem que atender. Então, tem isso. O projeto é amanhã. Exatamente. É pastel, né? Exatamente. Fica pronto na hora ali o pastelzinho. Na hora o pastel. Projeto pastel. E é isso, né? E dá satisfação. Às vezes eu me deparo, assim, com situações em que a gente responde de uma maneira um pouco mais leiga, mas a pessoa diz, não, mas eu li que isso não pode. Não, mas isso pode, né? E tem coisas que a gente não tem como... Não, tá aqui na norma, sabe? São coisas que a gente tem uma experiência, a experiência de alguém. Então, é difícil, assim. No âmbito do trabalho, hoje, na empresa que eu trabalho, né? A comunicação lá dentro, ok. A gente se conversa, a gente explica o ponto de um, ponto de outro, isso é normal. Mas pra quem é de fora, às vezes a gente tá tomando um susto, assim, né? Como assim? A gente vai ter que dar vamos se puxar mais, a gente precisa melhorar porque a pessoa tá exigindo, né? E não é uma, são várias. Então, acho que um pouco disso, assim. Os clientes são cada vez mais atentos, cada vez mais informação, né? E como ela falou, mais a par de tudo, né? Então, eles querem saber o processo, eles querem saber como é que foi feito, como é que tá sendo feito. A parte técnica, né? Antigamente, as pessoas iam muito pela beleza do imóvel, né? Hoje as pessoas já querem mais técnica, saber mais. E tá certo, e tá né? certo, não tá errado. Por produtos, assim, alto padrão, Exato. né? Se exige um pouco desse conhecimento, né? Mas é engraçado, né? É uma coisa que eu tenho percebido, pelo menos, assim, de uns anos pra cá. Uma vez não era tão recorrente, né? Sim. Legal. Agora chegou a hora do perrengue, né? Diz que tem uns perrengues aí que tu passa, não adianta né? me olhar. Eu não sei se eu tenho perrengue. A Poli... A Poli, tu sabe, né? Não, mas assim, algum perrengue, alguma dificuldade de perrengue mesmo, ou uma história engraçada que você tenha aí sim no trabalho, né? No dia a dia, enfim. Deve ter, porque obra, 9 anos obra em obra. Tem coisa engraçada. 9 coisa que daí não é minha, né? Sim. Eu posso contar também. Te troca o nome dos personagens. Troca o nome do personagem.
Não, tem coisa engraçada, mas perrengue... Ai, perrengue tem vários também. Vamos pensar. Concretagem. Sempre concretagem, né? Um dos meus maiores perrengues, pelo menos, foi concretagem quando eu era estagiária. Era julho, eu acho. A gente tava fazendo concretagem do Cirrá. Era muito frio. Eu imaginei, eu ia dizer, Muito frio tem a frio. ver em julho. Eu era bem magrinha, eu era... Né, Eu nem um tinha risco, carne pra me esquentar. Não tinha. E aí, a capa de chuva era aquela coisinha plástica que tu vai em jogo de futebol, né? Assim, um negocinho de nada. E aí, desculpa, né, se eu tô dedurando alguém. Mas aí era uma chuva e frio, e eu comecei a ficar roxa aqui. Aí meu colega disse, vai embora. Eu lembro que eu não me mexia, o vento levando. Tava congelando. Endureceu. Eu disse, não, vou ter que ir Concretaram a embora. menina. Eu ia dizer, eu tava Coitada. endurecendo com Quase concreto. fiquei no pilar lá da concretado. Olha, o celular mexeu. Tem- Ah, não, é a Ah, Ana. não, ela- Que horror. Não, mas me tratavam bem, tá? Eu que queria ficar, porque eu achava o máximo, queria e me diziam, não, vai embora. Daí, quando eu vi que não tava legal, fiquei acho que uns Quando 15 caiu minutos no 2 carro, dedos. assim. Não conseguia pegar o volante, fiquei ali dura, uns 10, 15 minutos, até descongelar bem. Soprando. É. Perrengue de concretagem tem vários. Cair trena nos lugares sempre. O Rodrigo, né, fica chateado que a Chega, gente perdeu umas perdeu. trenas às vezes. Cena. Ai, tem um pouco de tudo. Mas é perrenguezinho, assim. E dia a dia, faz Dia a parte. dia, é. Algo engraçado que tu falou que tinha. Ai, Lembra de alguma coisa? Eu vou considerar os dedos duros como algo engraçado, porque eu fiquei imaginando a não. cena lá. O frio. Algo Durinha nos ali. dedos. Aham. deixa eu pensar. Uma laje- Minion com a uma capinha, laje agora tem a alta. capinha amarela. Não, a amarela é boa, a minha era É a branquinha. branquinha. aquela- A incolor. A transparente, aquela. É. Eu vou pensar algo engraçado, depois eu Tá. falo. Lá do nada não ela toca a comprometa. campainha. Lembrei! Que não comprometa ninguém. É, né? Porque perrengue a gente sabe, né? Obra que nem esse que você passou aí, de repente tava numa laje alta lá e Sim. frio pegando. Era. Mas o E os calor é tio- pior. E os tio, É. e os tio rindo dela. Ah, menininha. Sem dúvida. A menininha A ali quer fazer menininha ali, engenharia. é. Aham. Não aguenta nem um friozinho. Não aguenta o friozinho. E eles aqui, os peões de regar. Aham, Fumando rebocando. um né? cigarrinho, manga curta. Bem tranquilo. Rindo dela. Legal. E aí, gostou da experiência? Muito legal. Passou? Muito tranquilo. Nossa, foi rápido? Passou, né? Foi rápido, passa olha, rápido. estamos fechando os 40 minutos. Fechando os Passa 40 rápido. minutos. Legal. Que bom que tu gostou da experiência. Foi um prazer ter você aqui conosco. Nós vamos se encaminhando já para o final. Estamos batendo nosso tempo ali. E que fique as portas abertas aí, quando quiser voltar, contar Obrigada. mais Mas é novidades. uma pergunta técnica. Faça técnica, Planos então. pro futuro. Porque você já vem de um passado enraizado. Sim. E pro futuro? Olha, Mais especialização, mais setores abertos. Setores abertos na UNA. eu fiz já 2 em BIM, né? Terminei a segunda pós agora em maio. Então, eu vou dar um tempo. Vou esperar um cabeça. pouquinho. Trabalhar um pouco agora. Um hobby que eu não falei, que agora eu tô tricotando. Então, eu pareço uma Ai, jovem uma senhora. jovem senhora de 84 anos. Agora eu quero chegar em casa, ter tempo pra dar uma tricotadinha. Fazer uma mantinha Dar uma pra... parada. No dia de concretar, ela chega lá com a mantinha Com a pra cada um dos manta. estagiários. Bota a luvinha. Deu uma ideia. Aí, Viu? ó. Bota a luvinha, bota a Vai luvinha. precisar. Mas eu tô fazendo polainas agora, então é na Olha mesma aí. linha. Aí, ó. E vou dar uma segurada, então. Mas eu tenho planos, assim, já fui convidada pra dar aula, talvez seja uma novidade, né? Nunca Legal. tentei, não sei se eu vou gostar, se é o meu... Tudo se aprende, eu acho. Então, sim. quem sabe daqui a um tempo dar aula, algum curso, uma universidade, não sei. Eventualmente fazer um mestrado. Tenho alguns planos aí, que eu tenho uma prima em Porto Alegre que trabalha na URGS, então pode ser que seja. Tem uma Dona da tendência aí. Tem uma, Não. Dona da URGS vai... tem uma tendência que a aula aí. Acontecer, né? Mas eu quero trabalhar sempre nessa área, assim. Vai ter que gostar de pessoas, viu? Mais ainda. É mais ainda. Não, mas Exatamente. olha, o que eu convivo muito... Meu setor sempre foi, assim, muitas pessoas envolvidas, gerenciar bastante pessoas, então... É que obra ainda é uma coisa muito de pessoas. Lida porque muito é com muito pessoas, manual, é. né? Muito Sim. artesanal, tem muita gente envolvida. Sim. Então, não tem como fugir. E Não. por mais que tenha vindo essas opções de industrializar a construção, ainda assim, Mas ainda, tu ainda lida é muito novo, com né? pessoas. Cada vez mais difícil até, né? Porque Mão de obra, né?
né? As pessoas não querem mais, os jovens, assim, das famílias que têm pedreiros muito bons, os jovens já não querem mais, né? Tem oportunidade de fazer um técnico, se tem essa visão hoje. Então, a mão de obra tá cada vez bem mais complicada. Exatamente. A gente, uma vez... E a mão de obra que tem boa... Cortei, né? Não vou bater. Agora me perdi de novo, para! Que a mão de obra que tem boa é sempre cheia. Sim, não consegue mais. Exatamente, tem a sua própria empresa com empreiteiras. Tem Então, a sua própria tendência é empresa, terceirizar tudo, né? É uma tendência Uma também. vez, eu conversando com o Rodrigo mesmo, em outras ocasiões, que a UNA até se propõe de treinar a mão de obra, de ensinar a mão de obra e às vezes falta interesse, né? Sim, a gente já fez até participação do... Não vou nem mentir. Teve um curso a prefeitura ajudou. Sim, lembra? com ideia... Com Ideia Com, mas Isso, o Ideia Senai, eu Com acho. e o Isso, Senai. o Senai. Até a gente foi lá dar o Chegou prêmio. a ser formado, né? Algumas foram... pessoas, inclusive a grande maioria mulheres, inclusive, Sim, né? a gente tinha na obra também 2 mulheres que eram serventes, na verdade, né? Faziam mais a parte da limpeza mesmo. Uhum. Muito boas, mas naturalmente, né? E tem uma outra... É meio polêmico também, mas é que às vezes as mulheres, elas têm uma responsabilidade maior na família. Claro. Então, assim, pesava, sabe? E para algumas delas acontecia muito. Meu filho tem que atender, né? Nem sempre o homem tem essa proatividade, assim. É diferente. Então, para a mulher trabalhar, assim, no operacional, é mais complicado. É mais complicado, né? É bem difícil de encontrar quem tem disposição. E quem tem disposição, às vezes, tá nesse corre, né? Então, mas a gente treinou, tem 4 ou 5 serventes nossos que participaram dessa edição ali. E vocês conseguiram absorver eles. Sim, e eles estão, se eu não me engano, todos eles ainda estão conosco, operando cremalheira, subiram já, né, de cargo, outros pedreiro. Então, a gente tem isso desde que eu entrei na UNA. Eu via muito, assim, o mestre pegava uma equipe, um cara que às vezes não era também tão bom, mas que tinha interesse e botava a trabalhar. Se você tem interesse, você aprende. Né? Exato. Como diz a Renata, o esforço supera o talento. Exatamente. É verdade. Se você tem interesse... O talento vem depois. Exatamente. Legal. Mas é um desafio para a construção civil, sim. Encontrar mão de Todo obra. mundo fala isso, né? É um assunto para muita conversa, mas realmente tem todo esse lado de falta de mão de obra. As pessoas realmente cada vez mais querem ficar num escritório, trabalhar com coisas menos pesadas. E não vamos julgar. Não podemos julgar. Nós não podemos julgar, né? Eu quis aposentar a botina. Exato, Depois de tantos anos. A gente não pode julgar, Não porque pode é julgar. muito mais cômodo. Mas eu acho que tu tem que passar por algumas coisas, sabe? Não tô falando que tem que passar por perrengue, mas eu acho que tem que viver isso, sabe? Situações pra... E até mesmo a equipe da obra, assim, eu vejo muitos serventes que entraram na UNA ali, na UNA mesmo, pra serventear, varrer, né? Não fazer nada, assim, muito pensante. E hoje estão... Eu tenho um funcionário que ele foi promovido, foi pra pós-obra. Hoje ele tem... a gente viu nele... Muito mais o Rodrigo, né? Óbvio, mas viu nele uma capacidade, assim, de educação. Potencial mesmo como pessoa. Uma pessoa que consegue se expressar. Então, ele conseguia ir até um cliente, conversar, pedir licença. Eventualmente, o cliente tinha dúvidas, ele conseguia se expressar, né? E a gente consegue promover as pessoas, né? Hoje, o trabalho dele é muito melhor do que ficar lá na obra, no ruim, ali na sujeira. Então, as pessoas também podem se encaixando. Mas eu acho que começando ali por baixo, tu amplia a visão também, sabe? Eu acho que é importante. Assim. Tudo é aprendizado, né? Ainda mais quando tu tem a empresa dando esse caminho, essa sequência, acaba se tornando aprendizado. Os dois lados, como a gente falou lá no comecinho, né? Vai da pessoa demonstrar interesse e também da empresa dar oportunidade. Isso aí. Sim. Beleza. Então, chegamos ao final. Fechou o pastel? Fechou o pastel. Foi muito rapidinho hoje. Foi bem rapidinho, né? Eu tava com saudade de você. Então tá, Ana. Agradecemos então mesmo a tua presença. Muito obrigado. Vamos fazendo o nosso fechamento aqui, né? Nosso episódio. Nós temos aqui. Nós temos aí as empresas que oferecem, né? Esse episódio. Então nós temos a Alpin Construtora. Deixar nas mãos de quem entende é sempre o melhor negócio. A nossa arquiteta Poli Brus Amarelo. Arquitetura individualizada para você pertencer a seu espaço. A nossa produtora Dani Simplice Fotografias, tá nos bastidores lá. Tá pra lá. A sua imagem com uma narrativa visual única e autêntica. A Ágil Serviços, precisou, seja ágil. A Castanho Home Design, seu
Ambiente merece mais que móveis, merece personalidade. Isso aí. Vamos Temos aqui agradecer. também a nossa Renatildes, né? Ah, A Renatildes na nossa lista aí. tem que botar na nossa lista. De tatuaria com a linha mais fina da cidade. Olha aí, ó. Viu Se só? quiser dar uma riscadinha, Temos a isso aí. Renatildes. Vamos lançar um cupom aí só pra Cupom Renata, de ó. desconto, ó. Isso aí. Ó, cupom de desconto agora aí, ó. Cupom de desconto. Ela vem que se cá. vire com desconto A Renata depois. que se vire depois. 10% de desconto. Renata! Então tá, pessoal. Vamos agradecer todos que estiveram aqui até agora, até o final. Sigam nossas redes sociais. Podcast vem cá em todas elas, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. Isso aí. Isso aí, né? Tá bom, Isso aí. E no canal do YouTube lá, se inscrevam e também ative o sininho. E por favor, comenta aqui, né? Pra dar engajamento, canal, comente aí sininho. o episódio da Ana. Isso aí. Isso aí. Quer dar teu arroba também? Teu arroba pessoal? Pode ser, @Ana Carolina Basso. Aí. Outra curiosidade, não sou parente do Pois Cristiano. é, agora tu falou, eu me lembro, não é parente do Cristiano. No final, ela Não fala. largou. E eu pensando também, durante o episódio, eu tava pensando, será que são primo? Porque tem trocentos primos, né? É. É. Vai saber. Todo mundo acha, mas não... É pura coincidência. Pura coincidência. Olha só. Nem da família distante, assim. Não que a gente saiba. Não que saiba. Se investigar, Acha, com certeza. Acha um italiano aí. Então tá. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até mais. Até o próximo. Tchau.